Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos dar início a uma nova unidade. A unidade que nós vamos falar do Nordeste. E nós vamos iniciar o capítulo 9 falando sobre a formação e a organização do espaço nordestino. Então, nós temos aí o capítulo 9, né? Falando sobre a formação e a organização do espaço nordestino. Então, a formação socioespacial do Nordeste. O Nordeste compreende uma área de cerca de 1,5 milhões de quilômetros quadrados. É aproximadamente 18% do território brasileiro. A nossa população é em torno de 50,4 milhões de habitantes, o que é cerca de 27,7% dos brasileiros. Então, vejam bem, do início do século XVI até a segunda metade do século XVII, a região Nordeste constituiu o principal centro econômico e social da colônia. Em razão de quê? Das atividades econômicas que ali eram desenvolvidas, que era a cana-de-açúcar. Iniciou-se o cultivo da cana-de-açúcar em 1550, no litoral nordestino. O sucesso que a produção açucareira obteve na região se deve, entre outros fatores, o clima quente e úmido, o solo de massapê, a sua maior proximidade com a Europa e a administração do Donatário Duarte Coelho, que introduziu na capitania o cultivo do produto. Então, aí do lado nós temos um mapa mostrando um engenho de cana-de-açúcar na época do período colonial. Então, a economia açucareira, ela influenciou bastante a formação e a organização do espaço nordestino. Quais foram os reflexos desse tipo de organização? Bom, a organização era favorável aos interesses de uma pequena parte de seus componentes. Então, esses reflexos são sentidos até hoje na sociedade, no espaço nordestino, onde grande concentração da propriedade rural e forte influência dos coronéis ainda está presente na vida política. A criação de gado e o algodão. Paralelamente ao cultivo de cana-de-açúcar, foi introduzido na colônia as primeiras cabeças de gado, que serviam tanto para a alimentação quanto para movimentar os engenhos e transportar o açúcar. Mas, apesar da sua utilidade como força de tração nos engenhos, a pecuária não poderia disputar terras com a cana. Então, o gado passou a ser criado em regiões no interior. Como a gente vê aí, né, o deslocamento, a expansão da criação de gado, que saiu do litoral, de Salvador para São Francisco, de Olinda para São Francisco, do São Francisco para o Maranhão e de Olinda para o Piauí e o Ceará. Então, no nível socioeconômico, o Nordeste concentra-se na propriedade e na renda. Em nenhuma outra região do Brasil, os indicadores sociais e a desigualdade de renda são tão insatisfatórios como no Nordeste. Historicamente, as políticas do governo federal para o desenvolvimento da região pouco contribuíram para alterar suas condições socioeconômicas. Pelo contrário, frequentemente até colaboraram para aumentar as desigualdades sociais. Por quê? Porque parte considerável dos recursos que foram enviados para o Nordeste beneficiou os latifundiários, os proprietários, e não aqueles que realmente precisavam dos recursos. Então, a atual situação socioeconômica do Nordeste é caracterizada, em boa parte, pela forte concentração da propriedade da terra e pela influência dos grandes proprietários rurais na vida política da região. Então, muitos desses latifundiários detêm o poder político, detêm o poder econômico, sustentando, né, que é sustentado na exploração de uma mão de obra farta, de uma mão de obra barata. Então, de modo geral, eles relutam em aceitar transformações. Por quê? Porque podem trazer uma elevação nos níveis salariais da região.
Então, é em razão dessa estrutura agrária que muitos trabalhadores saem do campo em direção das cidades, né? Então, quando eles chegam às cidades, eles vão construir uma mão de obra desqualificada que o empresariado explora pagando baixos salários. Como é a distribuição de renda no Nordeste? Bom, a melhoria da distribuição de renda no Nordeste depende, entre outros fatores, de uma distribuição mais equitativa, mais igualitária da terra no campo. Porém, apenas as terras não bastam. Segundo os especialistas, é necessário encontrar alternativas para a infraestrutura da distribuição de água, de como é feita a manutenção dos açudes, como armazenar essa água em uma região quente, como o semiárido, e quem tem o controle dessa água. Tudo isso envolve poder político. Não é um problema da seca, é um problema de como viver nela, certo? Então, nós vamos ver as sub-regiões nordestinas, porque de acordo com as condições naturais e com a organização do espaço, o Nordeste costuma ser subdividido, né? Ou seja, costuma ser dividido em sub-regiões, que podem ser observadas no mapa que nós vamos ver a seguir. Então, nós temos as sub-regiões nordestinas, onde nós temos a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Então, vamos ver detalhadamente cada uma. Das 4 sub-regiões, a Zona da Mata é a mais povoada, a que concentra maior número de habitantes, maior número de indústrias e a mais urbanizada. Uma área que atrai muito turista, porque é nela que predominam as grandes propriedades rurais. Em alguns trechos do sertão, pratica-se a criação de gado, como desde o início da colonização. E em outros, a agricultura, inclusive uma agricultura irrigada, principalmente no Vale do Rio São Francisco. O meio norte já é uma área de transição entre o sertão e a Amazônia. E no agreste vai predominar as pequenas e médias propriedades rurais, onde se desenvolve a policultura, a pecuária leiteira. Então, o agreste é uma área de transição entre a Zona da Mata, de clima úmido, e o sertão, de clima semiárido. A economia do Nordeste. Bom, a economia da região sempre esteve baseada principalmente na agroindústria do açúcar e do cacau. Há algumas décadas, teve início o desenvolvimento de lavouras de fruticultura para exportação. O sertão semiárido também é visto como um espaço favorável a atividades econômicas como caprinocultura, apicultura, ecoturismo, extrativismo mineral. E no litoral vem se desenvolvendo a carcinocultura. O que é isso? É a criação de camarão e principalmente o turismo. Então, o petróleo é explorado no litoral e na plataforma continental. Então, com o processo de integração econômica do território brasileiro, o Nordeste, ao integrar-se ao mercado interno, passa a ser comprador de grandes quantidades de produtos industrializados que vêm lá do Centro-Sul. E, ao mesmo tempo, fornece alguns tipos de matérias-primas, principalmente mão de obra. Aí nós temos a imagem do polo petroquímico em Camaçari, na Bahia. É uma foto de 2002. O que atrai a indústria para o Nordeste? Desde os anos de 1990, o baixo custo de mão de obra vem atraindo empresários do Centro-Sul e até do exterior. Por quê? Porque o incentivo que o governo dá também tem estimulado a instalação dessas indústrias no Nordeste. Também o setor de tecnologia, da informação, tem recebido empresas de softwares, equipamentos e acessórios. Então, nós temos a construção de Italiana MG, né? Construção da Italiana MG, que é uma produtora de recipientes, num complexo industrial e portuário do Suape, Pernambuco, 2008, e o Porto Digital em Recife, Pernambuco, também em 2000. Então, até a próxima nordestinidade, que nós não vamos ficando por aqui. Vamos fazer nossas atividades e até breve.